É possível ser livre e não registrar de modo algum psicologicamente? É possível somente quando há atenção total. Quando há atenção total, não há registro. Não sei por que queremos explicações ou porque os nossos cérebros não são suficientemente rápidos para capturar, para ter uma introvisão de toda a coisa imediatamente. Porque não podemos perceber isso, toda a verdade disso e deixar essa verdade operar e, portanto, apagar a lousa e ter um cérebro que não registre de modo algum psicologicamente. Mas a maioria dos seres humanos são, de preferência, indolentes. Eles preferem gostar de viver nos seus antigos modelos, com seus hábitos particulares de pensamento. Eles rejeitam qualquer coisa nova porque pensam que é muito melhor viver com o conhecido do que com o desconhecido. No conhecido existe proteção. Pelo menos eles pensam que existe proteção, segurança, e assim continuam repetindo, trabalhando e lutando dentro do campo do conhecido. Podemos observar, sem todo o processo e o mecanismo da memória em operação, o que é o amor? Essa é uma questão muito complexa. Todos nós sentimos que amamos uma coisa ou outra. O amor abstrato, o amor a uma nação, o amor a uma pessoa, o amor a Deus, o amor à jardinagem, o amor ao comer demais. Abusamos tanto da palavra amor que temos que descobrir o que é basicamente o amor. O amor não é uma ideia. O amor a Deus é uma ideia. O amor a um símbolo também é uma ideia. Quando vocês vão à igreja e se ajoelham e rezam, vocês estão na realidade adorando ou orando para uma coisa que o pensamento criou. Assim vejam o que está acontecendo. O pensamento criou. Na realidade, esse é um fato. E vocês adoram aquilo que o pensamento criou. Isso significa que vocês estão adorando de um modo muito sutil a vocês mesmos. Essa pode parecer uma afirmação sacrílega, mas é um fato. É isso que está acontecendo no mundo todo. O pensamento cria o símbolo com todos os atributos desse símbolo, românticos, lógicos ou sensatos. Tendo criado, vocês o amam. Tornam-se completamente intolerantes para com qualquer outra coisa. Todos os gurus, todos os sacerdotes, todas as estruturas religiosas estão baseadas nisso. Vejam que tragédia. O pensamento cria a bandeira, o símbolo de um determinado país. Então, depois, vocês lutam por ele. Vocês matam-se uns aos outros por ele. A sua nação irá destruir a terra pela competição com outra nação, e assim a bandeira se torna um símbolo do seu amor. Há milhões de anos vivemos desse modo e ainda somos seres humanos extraordinariamente destrutivos, violentos, brutais e cínicos. Quando dizemos que amamos a alguém, nesse amor há desejo. As projeções agradáveis das várias atividades do pensamento. Temos que descobrir se o amor é desejo, se o amor é prazer, se há medo no amor, pois onde há medo deve haver ódio, ciúme, ansiedade, posse e dominação. A beleza na relação e todo o cosmos é um movimento em relação. O cosmos é ordem, e quando alguém tem ordem em si mesmo, tem ordem nas suas relações e, por conseguinte, existe a possibilidade de ordem na nossa sociedade. Se indagarmos a natureza da relação, descobrimos que é absolutamente necessário ter ordem. E dessa ordem nasce o amor. O que é a beleza?
Vocês veem a neve recente sobre as montanhas essa manhã? É uma bela visão. Vocês veem essas solitárias árvores negras contrastando com o branco, olhando o mundo à nossa volta. Vocês veem um maravilhoso mecanismo, o extraordinário computador com a sua extraordinária beleza. Vem a beleza de um rosto, a beleza de um quadro, a beleza de um poema. Vocês parecem reconhecer a beleza lá fora. Nos museus, ou quando vão a um concerto, ou ouvem Beethoven ou Mozart, a grande beleza, mas sempre lá fora, nas colinas, nos vales com suas águas correntes, e no voo dos pássaros, e no canto de um melro de manhã cedinho. Há beleza. Mas a beleza está apenas lá fora? Ou a beleza é algo que existe somente quando o eu não está presente? Quando vocês olham para essas montanhas numa manhã ensolarada, reluzindo contra o céu azul, a sua própria majestade, afugenta todas as suas lembranças acumuladas por um momento. Lá a beleza exterior, a grandeza exterior, a majestade e a força das montanhas limpa todos os nossos problemas, mesmo que seja apenas por um segundo. Vocês se esqueceram de si mesmos. Quando há ausência total de você mesmo, há beleza. Mas nós não estamos livres de nós mesmos. Somos pessoas egoístas, preocupadas conosco mesmas, com a nossa importância ou com os nossos problemas, com as nossas agonias, pesares e solidão. Por causa da nossa desesperada solidão, queremos nos identificar com uma coisa ou com outra e nos apegamos a uma ideia, a uma crença, a uma pessoa, principalmente a uma pessoa. Da dependência nascem todos os nossos problemas. Onde há dependência psicológica, começa o medo. Quando vocês estão ligados a alguma coisa, começa a corrupção. O desejo é o impulso mais urgente e vital de nossa vida. Estamos falando sobre o desejo em si e não o desejo por uma coisa em particular. Todas as religiões disseram que, se vocês querem servir a Deus, devem dominar o desejo, destruí-lo e controlá-lo. Todas as religiões disseram: substituam o desejo por uma imagem que o pensamento criou. A imagem que os cristãos têm, que os hindus têm e assim por diante. Substituir uma imagem pelo real. O real é desejo, a sua ardência, e eles pensam que se pode dominar esse desejo, substituindo por alguma outra coisa, ou entreguem-se a quem vocês pensam que é o mestre, o sábio, o guru. O que ademais é a atividade do pensamento. Esse tem sido o modelo do pensamento religioso. Temos que entender todo o movimento do desejo, pois, obviamente, ele não é amor e nem compaixão. Sem o amor e a compaixão, a meditação perde completamente o seu sentido. O amor e a compaixão possuem a sua própria inteligência, que não é a inteligência do pensamento astuto. Assim é importante entender a natureza do desejo, porque ele representou uma parte tão extraordinária e importante em nossa vida. Como ele distorce a clareza, como impede a extraordinária qualidade do amor. É importante que o entendamos e não o suprimamos. Não tentemos controlá-lo ou dirigi-lo para uma determinada direção, a qual vocês pensam que pode lhes dar paz. Por favor, tenham em mente que o conferencista não está tentando impressioná-los, guiá-los ou ajudá-los. Mas juntos, estamos palmilhando um caminho muito sutil e complexo. Temos que ouvir uns aos outros para
descobrir a verdade a respeito do desejo. Quando se entende o significado, o sentido, a plenitude, a verdade do desejo, então o desejo tem um valor ou um impulso completamente diferente em nossa vida. Quando observamos o desejo, nós o observamos como um estranho olhando para o desejo, ou observamos o desejo como ele nasce. Não o desejo como uma coisa separada de nós mesmos, pois nós somos o desejo. Vocês percebem a diferença? Ou observamos o desejo que temos ao ver alguma coisa que nos agrada na vitrine da loja e temos o desejo de comprá-la, de modo que o objeto é diferente do eu. Ou, de outro modo, o desejo é eu. E assim há a percepção do desejo sem o observador percebendo o desejo. Podemos olhar para uma árvore, e é a palavra pela qual reconhecemos aquilo que está de pé no campo, mas sabemos que a palavra árvore não é a árvore. Do mesmo modo, a nossa esposa não é a palavra, mas fizemos da palavra a nossa esposa. Não sei se vocês percebem todas as sutilezas disto. Devemos entender com muita clareza, desde o início, que a palavra não é a coisa. A palavra desejo não é o seu sentimento, o extraordinário sentimento que há por trás dessa reação. Assim devemos estar muito alertas para não sermos pegos pela palavra. Também o cérebro deve estar ativo o suficiente para ver que o objeto pode criar o desejo. Desejo que é separado do objeto. Estamos cônscios de que a palavra não é a coisa e de que o desejo não está separado do observador que está observando o desejo. Estamos cônscios de que o objeto pode criar o desejo, mas o desejo é independente do objeto? Como floresce o desejo? Porque há essa extraordinária energia por trás do desejo. Se não entendermos profundamente a natureza do desejo, sempre estaremos em conflito uns com os outros. Podemos desejar uma coisa e a nossa esposa pode desejar outra. E as crianças podem desejar alguma outra coisa diferente. Assim, estamos sempre em desacordo uns com os outros. E essa batalha, essa luta, é chamada de amor e relação.